Bom dia. Estão se cuidando? Eu estou me cuidando. Porém, estou em casa, né? Então a gente vai não utilizar aqui a máscara, mas continuem utilizando máscara, em quarentena, certo? E estudando comigo. A gente vai rever hoje os assuntos do primeiro bimestre, tá? E um pouquinho de funções seno e cosseno. Já iniciando aqui a nossa aula, certo? A gente tem aqui a função seno. Tudo que é função depende de x, então a função seno ela vai depender do valor de x. Aqui a gente tem alguns valores atribuídos para x. Temos aí 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 2, ou seja, os valores lá do círculo trigonométrico, tá? Isso aqui tudo em radiano, certo? Ao atribuir esses valores, a gente tem alguns valores para o seno. Por exemplo, o seno de 0, onde x é 0, é 0. O seno de π sobre 6 é 1 meio. Já o seno de π sobre 2 é 1. E esses valores são atribuídos no gráfico. Aqui vocês podem observar, tem o 0, o 1, 0 novamente, né, em π. Em 3π sobre 2 o valor é negativo, que é menos 1. E aqui em 2π volta a ser 0, certo? Ou seja, ele atribui os valores e de acordo com os valores a gente vai traçando os gráficos aqui. Por exemplo, quando x é 1, certo? No caso, quando x é π sobre 2, y vai ser 1. X, π sobre 2, y vai ser 1. E assim a gente vai traçando esse gráfico. E aqui temos uma função seno, ou seja, o gráfico da função seno. Continuando, a gente vai para algumas propriedades aqui, onde o domínio da função é simplesmente o seno. A função é composta pelos números reais, pois qualquer valor real de x existe apenas um valor para o seno de x, certo? Não existe dois valores, né? Não tem como. O conjunto de imagem da função seno vai ser o intervalo menos 1. Vocês viram lá no gráfico que ela vai de 1 até menos 1, né? Então, esse é o intervalo da função. Só pode atribuir os valores de menos 1 até 1. Essa 3, essa 4 eu não vou entrar em detalhes. Foge um pouquinho do que a gente tem que ver. Eu vou aqui para 5, tá? A função seno é ímpar, pois qualquer que seja o x, né, pertencente ao domínio dos reais, temos um seno de x menos seno de menos x, certo? Ou seja, vocês vão entender agora o porquê. Temos seno de π sobre 6 é 1 meio, a gente até viu lá. Porém, o seno de menos π sobre 6 não é 1 meio, é menos 1 meio. Então, isso quer dizer que é uma função ímpar. A gente vai ver em detalhes agora. Observe. Aqui a gente tem a função seno em verde, aqui, ó, ela positiva, e a função seno em azul, ela negativa. E temos aqui, ó, menos x e x, certo? Então, para valores de seno, a função não é par, por quê? Eu não tenho aqui o mesmo valor, eu tenho valores diferentes, certo? Quando a gente utiliza a função seno. Tá aqui dois exemplos, só aqui com radianos e com grau normal, né? Então vejam só, seno de 30 é igual a 1 meio, beleza. Que é diferente do seno de menos 30, porque o seno de menos 30 aqui, menos 1 meio, tá aqui, ó, menos seno de 30 menos 1 meio, beleza? Deu para entender o porquê ela não é, no caso ela é ímpar, certo? A paridade da função, estudo da paridade da função. Continuando, aqui temos várias funções, né? Aqui, ó, uma, né? No caso, começando aqui, né? 1, 2, 3, ou seja, o comportamento dela é periódico, ela se repete. Observe que o mesmo ponto que está aqui, ó, que está aqui. Então ela repete-se com um período de 2π, ou seja, daqui para cá, ó, ela tem 2π. A partir disso aqui ela se repete. A partir desse ponto aqui ela se repete. Então, seu período é 2π, ou seja, a partir do momento que ela se repete, ela já está entrando em outro período, certo? Continuando. Bem, os valores aqui, sabemos que acima do eixo x são positivos, o seno, e abaixo do eixo x são negativos, certo? Agora vamos entrar na função cosseno, já apareceu o gráfico aí, né? Está meio desconfigurado. Então, a função cosseno, né, depende também do valor de x, certo? A função. E, diferentemente da função seno, a gente tem alguns valores, tem valores diferentes, né?
Vejam, eu já começo aqui, ó, cosseno de 0 já vai ser 1. Lá eu tinha seno de 0, era 0. Aqui é 1. Aqui eu tenho o cosseno de π sobre 2 vai ser 0, certo? O cosseno de π vai ser menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 vai ser 0. Estou indo nesses graus mais... como é que eu posso dizer? Mais visíveis, né, que a gente utiliza mais, né? Que aqui é 90 graus, 270, 180, certo? 360, ok? Mas todos esses valores são colocados aqui, ó, em menores proporções. Então vimos aí que o comportamento é um pouquinho diferente, né, do gráfico. A gente vai ver um pouquinho mais à frente estudar isso. Mas a gente tem uma coisa em comum, né? Que tem um 1 e aqui tem um menos 1. Então, lembrem lá do intervalo. Então algumas propriedades. Lá eu não falei, mas aquilo é uma senoide, certo? O gráfico do seno é uma senoide. E aqui a gente não tem uma cossenoide, a gente tem uma senoide, porém ela está um pouquinho afastada. Se vocês observarem aqui, ó, esse comportamento aqui que a gente tem é o mesmo lá do seno, porém ela começa no canto diferente. Vocês vão observar no próximo gráfico, certo? O domínio é o mesmo, tá? O domínio lá, ele também é dos reais, valores reais, tá? Todo x pertencente aos reais. A imagem também é a mesma, porque eu também tenho um intervalo de menos 1 a 1, certo? Vocês observaram. E o período também é o mesmo. Vocês observarem aqui o período, ó, eu tenho de 0 até 2π. A partir daqui ele já se repete, ele começa aqui novamente, né? Se a gente colocar esse gráfico aqui na frente. E a função cosseno, diferentemente da função seno, ela é uma função par. Vamos observar por quê. Temos aí um gráfico, certo? Vocês observem esse gráfico, ó. O gráfico onde temos aqui um arco, né? Esse arco aqui, um arco x qualquer. Eu tenho um cosseno de x, um valor para esse cosseno de x em preto aqui, em preto. Já quando eu tenho um valor menos x, ou seja, um arco negativo, né? Eu também tenho um valor aqui relacionado ao cosseno em vermelho. Se vocês observarem, é igual, ó. Não é igual? Se aqui, por exemplo, fosse, vamos supor, um meio, aqui também seria um meio, né? Se vocês observarem, é igual, a projeção é a mesma, eu só coloquei um pouquinho afastado, mas é a mesma. Então, exemplificando, o cosseno de π sobre 3, por exemplo, que é o cosseno de 60 graus, é um meio. E o cosseno de menos π sobre 3 também é um meio, certo? Não vai mudar o tamanho, certo? O módulo, né? Não vai mudar o valor, certo? Apesar de a gente estar mexendo com valores de x positivos e negativos. Então, mais um exemplo com o ângulo, né, o grau. E aqui a gente tem um estudo do sinal. Diferentemente do seno, aqui a gente tem à direita os valores do cosseno são positivos, na direita do eixo y, e à esquerda do eixo y os valores do cosseno são negativos. Ok? Tá aí, exemplificando. Não vai se ater muito a isso, tá? Vamos andar um pouquinho mais rápido. Tá aqui a função, temos a função tangente. Já a função tangente aqui, ela tem o gráfico dela é um pouquinho diferente. A gente vai ver aqui alguns valores, ó. Parece cosseno aqui, não foi? Mas aqui é a função tangente, certo? Bem, quando eu tenho a tangente de 0, eu tenho o valor 0. Já a tangente de π sobre 2, ela não existe. A tangente de π sobre 2. A gente vai entender porque ela não existe. Mas se vocês observarem aqui o gráfico, à medida que ela vai chegando perto de π sobre 2, ela vai subindo, 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 subindo. E aqui ela vai para infinito, certo? Ela não vai existir, ela não tem como existir em π sobre 2, certo? E aqui, ó, no caso em π, ela vai ser 0 novamente. Ela vai atribuindo os valores, né? Vai subindo aqui os valores até continuar, até acontecer o mesmo, né? Do primeiro caso aqui, ó. Ela vai subindo, subindo, subindo até infinito. E aqui eu venho de menos infinito, certo?
eu também tenho um valor muito pequeno, mas eu não consigo atingir o valor π sobre 2. A gente vai ver isso, tá? Agora, inclusive. Bem, o domínio da função tangente, diferentemente da função seno e cosseno, a gente tem aqui, ó, um x pertencente aos reais para que x seja igual a π sobre 2 mais k π. Isso aqui acontece porque quando eu adiciono alguns valores para cá aqui, inteiros, por exemplo, 2π, ou 1π, por exemplo, eu vou estar atribuindo os valores onde minha tangente ela não existe. Então, tem que ser aqui, ó, esse x aqui tem que seguir essa condição, onde π sobre 2 mais k é qualquer número real, certo? 1, 2, 3, 0,1, enfim. E aqui a imagem também pertence aos números reais, igual seno e cosseno. A função tangente é uma função ímpar, isto é, a tangente de x é igual a tangente de menos x, certo? No caso, a tangente de x é igual a menos a tangente de menos x. E o período dela é o período π. A gente vai observar aqui mais em detalhes. Vejamos, como a tangente ela vai ser o que? Ela vai ser seno sobre cosseno, certo? Ela é seno sobre cosseno. Se ela depende do seno, consequentemente ela vai ser ter um valor ímpar. E a gente vai ver isso aqui agora. Vai ser ímpar, uma função ímpar. Observem, eu tenho uma tangente aqui, ó, este é o eixo das tangentes. Eu tenho uma tangente aqui relacionada a um arco qualquer aqui, ó. Vamos supor que seja um arco X qualquer. E aqui eu tenho um valor positivo, certo? Maior do que 1. Eu vejo que 1 está aqui, ó, ele é maior do que 1, deve ser 1, alguma coisa. 1,2, 1,3, enfim. Já quando eu tenho uma tangente de menos x, ou seja, eu tenho um valor de um arco negativo, o que acontece com minha tangente? Ela é um valor negativo. Aqui eu não vou ter um valor positivo, vou ter uma tangente de menos x. Vai dar o quê? Menos 1,2. Então, atribuindo aqui um x e um menos x para a tangente, eu tenho valores diferentes. Por isso que ela é uma função ímpar. Isso depende do seno, tá? Isso é muito por causa do seno. Temos aí tangente de π sobre 4 vai ser quem? Vai ser 1, certo? Tangente de π sobre 4 está mais ou menos aqui, ó. É um ângulo de 45 graus. Que é diferente da tangente de menos π sobre 4, que é quem? Menos 1, certo? Está provado aí que os valores são diferente do cosseno, né? O cosseno está em valores iguais. Aqui a gente tem o seguinte, nas tangentes a gente tem uma curiosidade de semelhança. Por exemplo, eu tenho um grau de 45 aqui, ó, que é 1, certo? Ele é positivo. Mas à medida que eu vou girando o meu arco, ou seja, eu vou aumentando o meu arco, ele vai ficando negativo no segundo quadrante e no terceiro quadrante ele fica positivo novamente. Por quê? Observe. Quando eu estou mais ou menos aqui, que eu tenho um grau maior do que 180, certo? Vamos supor aqui 235, né? 230 está mais ou menos aqui, ó. Eu tenho 235, a tangente de 235 vai ser igual a tangente de 45 graus, certo? Vai ser uma reta mais ou menos aqui, eu devia ter colocado. Vai ser a tangente de 45 graus. Então eu tenho valores positivos, tá? Ou seja, esses valores que estão aqui vão ser iguais a esses valores que estão aqui embaixo. Assim como os valores negativos que estão aqui no segundo quadrante vão ser iguais aos valores negativos que estão aqui nesse quarto quadrante, certo? Porque eu sempre tenho que ter um valor aqui tocando minha tangente. Tá? Agora para trigonometria do triângulo retângulo, certo? Vamos finalizar aqui a primeira parte da aula, tudo bem?